Obrigado, Marcelo. Vai ter uma chance do pessoal já fazer pergunta agora ou a gente faz tudo ao final? O que Vamos vocês fazer no acham? final. Na verdade, eu não falei nada, eu só assustei o pessoal, né? Pois é, ué. Você já trouxe as más notícias. Mas eu achei bem interessante, né, fazer essa pré, né, contextualização, mostrar alguns números, mostrar a seriedade do momento que vivemos, né, para justamente preparar o terreno para o André trazer os resultados da pesquisa do TCU. Muito obrigado, Marcelo. E agora, então, passo a palavra ao auditor André Pacheco. Gente, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou auditor do TCU já há 31 anos e fundador do Capítulo Brasília, né? E participo também do Conselho Fiscal nas últimas diretorias, acho que 3 ou 4, já não me lembro mais. Umas 3, né? Umas 3 ou 4, né? 3 eu lembro de cabeça, daí para frente eu já não... Talvez tenha mais, viu? Que com a pandemia a gente acaba esquecendo um período, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. E esse assunto é um assunto bastante importante. O Marcelo trouxe a questão do ponto de vista geral, que é uma situação que envolve todos os segmentos, não é só administração pública, não é só governo, é iniciativa privada, não é só Brasil, é Estados Unidos, é Europa. E se nós olharmos bem, Oriente Médio, China, Japão, enfim, é um problema Índia, é um problema mundial, né? E muito ligado à tecnologia. Então, eu vou fazer aqui, trazer as conclusões de 5 trabalhos realizados recentemente pelo tribunal que estão relacionados com essa área. E, ao final, então, estarei aí à disposição para, caso tenham dúvidas, né, a gente poder conversar e trocar ideias. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui. Eu preparei uma apresentação. Está aparecendo bem? Poxa, você caprichou no design aí, cara. Eu tenho que aprender essas coisas com você. Não, cara, é porque esse é nosso padrão, né, de aprendizado. Eu estou aqui em dupla função, né, como membro do Capítulo Brasília e como auditor do TCU, apresentando esse trabalho. E como CISA também, né, tripla função, então, né, que é auditor de tecnologia da informação. Bom, o que nós vamos falar? Rapidamente sobre esses 5 trabalhos e tentar mostrar um cenário, né? Antes, eu vou pedir licença a vocês para fazer uma observação que até o próprio Souza Neto falou no início, o Marcelo também, que houve uma pequena alteração, aliás, não foi tão pequena, houve uma grande alteração na estrutura do tribunal e a CEFT ela mudou de nome, né? A CEFT foi criada em 2006 e depois de 17 anos ela agora chama AudTI. Antes era Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação e passou a ser Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação. Então, se vocês olharem aqui, houve um aglutinamento das unidades, né, das secretarias do tribunal, uma coisa que é muito comum na administração pública, né? Quem participa, quem acompanha a administração pública sabe que essas mudanças ocorrem de tempos em tempos. E no nosso caso, eu acredito que tenha sido uma mudança positiva, né? Não só do ponto de vista administrativo do tribunal, como também vai propiciar que nós tenhamos mais força de trabalho, né? Então, o que antes era a CEFT virou a AudTI, a SESEX Administração foi fundida com a SESEX Defesa, SESEX é Secretaria de Controle Externo da Administração, da parte judiciário, legislativo e órgãos de administração.
junto com a Secretaria de Controle Externo da Defesa, elas foram fundidas e gerou a Audigovernança, né? A unidade especializada em governança e inovação. E a CFIP, que era a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, passou a ser a Audipessoal, né? A unidade de auditoria especializada em auditoria de pessoal. Né? Então, e essas 3 unidades estão ligadas à SESEX Estado, que é a Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado. Então, houve uma aglutinação de forças, o que possibilitou o aumento de força de trabalho, né? Todos sabem, na administração pública nós estamos com grandes dificuldades, e, ao mesmo tempo, uma sinergia maior entre essas diversas áreas que já sempre trabalharam juntas. Um ponto também interessante que eu gostaria de chamar a atenção é que a transformação digital passou, a governança e a transformação digital passou a estar presente no organograma do tribunal, não do ponto de vista interno, mas de fiscalização, né? Então, o tribunal está dando um grande destaque à questão tanto da governança, e aí não só governança de TI, mas governança de forma geral, mas a de TI também, em particular, e também a questão da transformação digital. A nossa missão é induzir o melhor uso da TI no aprimoramento dos serviços públicos, e eu gostaria de chamar a atenção para esse verbo induzir, né? O tribunal ele não ele não tem, como é que eu vou dizer, o poder de se miscuir na administração pública, mas ele tem o poder de indução, mostrar caminhos, né? Mostrar exemplos, fazer esses levantamentos, como nós vamos ver aqui, que, de certa forma, mostram elementos interessantes. A visão ser uma área de referência, né, na indução do desenvolvimento digital em benefício da sociedade, né? Esse é o grande... E o nosso propósito, transformar digitalmente a gestão pública, os serviços prestados pelo Estado ao cidadão e a economia do país por intermédio de ações que intensifiquem o uso inteligente, inovador e seguro da TI. Então, em última instância, fazer com que os recursos sejam bem utilizados, bem aplicados, para atender bem o cidadão. Bom, feita essa pequena observação, ainda dentro da Audi TI, nós passamos, como eu falei, uma organização agora mais... A sinergia sempre existiu interna, mas com as outras secretarias, que agora são auditorias especializadas, e dentro da Audi TI foram criados 4 diretorias e um serviço. Então, nós temos agora uma diretoria especializada em segurança da informação, que é o nosso assunto, em transformação digital, até vou... Então, segurança da informação, já existia um núcleo que trabalhava, mas com poucas pessoas, agora é uma diretoria, então aumentou o número de pessoas preocupadas com esse assunto. Uma outra diretoria preocupada com a transformação digital e as políticas públicas para a TI. A diretoria de gestão e governança de TI é onde eu estou lotado, né? Nós ficaremos, então, com a questão ligada à governança e gestão da área de TI, e foi criada, essa é uma novidade, governança de dados e sistemas da informação, né? Acompanhando toda a tendência que a gente tem observado da questão da importância da governança dos dados e sistema de informação. Então, foi criada uma diretoria específica. Isso não significa que nós não vamos trabalhar em conjunto, como nós já trabalhávamos antes, mas criou-se uma especialização em cada diretoria. E também foi criado um serviço de acompanhamento de aquisições de TI. Rapidamente, eu vou falar, não é um assunto muito ligado, mas que é importante também, que o tribunal, ao invés de trabalhar ao final, né, sendo muitas vezes provocado pelas empresas em caso de licitações, o tribunal passou agora, já tem uns 2 anos, né, mas agora o serviço está devidamente estruturado, a acompanhar todas as licitações, né, as principais licitações da administração federal, e intervindo naquelas
que tem algum tipo de problema. Veja que essa intervenção não é uma intervenção, como é que eu vou dizer? É uma intervenção do ponto de vista de alerta, né? A equipe identifica problemas e alerta o órgão, olha, a sua licitação tem esses problemas aqui, indícios de que vai dar problema lá na frente, e alerta o órgão. O órgão é livre para fazer o que ele quiser, tá certo? Então, nós não temos o poder de interromper a licitação, a menos que o órgão não corrija aquelas situações, aquelas possíveis irregularidades, e aí o tribunal pode fazer uma representação e levado a plenário até, né, tomar uma decisão aí de interromper uma licitação e algo do gênero. O que eu queria chamar a atenção disso, que é interessante, porque a gente não deixa o problema acontecer, né? O dinheiro não vai para o ralo, a gente tenta atuar antecipando. Mas vamos voltar para a segurança da informação. Desculpa essa digressão, mas achei que foi importante. O primeiro trabalho que eu quero falar é sobre o levantamento de riscos em sistemas informacionais. A gente já tinha feito, desde lá atrás, de 2008, quando a CEFT foi criada em 2006, mas era muito pequena, né? Até lembrando aquele título do romance famoso, né? Nós éramos seis auditores quando a CEFT foi criada, auditores especializados em TI. O tribunal tinha até mais, mas lotados na CEFT eram só 6. E em 2008, a gente estava diante de um problema que era como atuar, né? Nós já tínhamos ampliado significativamente, né? Eu acho que nós já tínhamos, nessa época, uns 12 auditores de TI. E como a gente vai atuar? Então, nós começamos a fazer levantamentos. Mas até antes disso, nós fizemos alguns levantamentos sobre sistemas. Agora, esse foi interessante porque ele foi... Primeiro, nós já tínhamos um know-how melhor em termos de levantamento e, ao mesmo tempo, a gente pôde, de alguma forma, classificar esse sistema. O nosso grande objetivo é criar, como está aqui embaixo, uma estratégia de fiscalização, e foi feito, de sistemas críticos da administração pública. Nós chamamos de FISC. E o segundo objetivo é que essa fiscalização não fique a cargo da AudTI, mas que seja espalhada por todo o tribunal. Então, quem fiscalizar, por exemplo, a parte de infraestrutura, nós temos lá unidades especializadas, por exemplo, em infraestrutura de petróleo, ele vai fiscalizar os sistemas relacionados à área. Então, não só a gente quer aumentar essa fiscalização, como também capacitar os auditores que não são especializados em auditoria de TI, serem capazes de fazer, pelo menos, uma auditoria básica, né, nesses sistemas. Essa é a nossa ideia. Espalhar o conhecimento e as técnicas. Então, foi criado um modelo de classificação da criticidade de sistemas. Participaram 58 organizações, as principais organizações, ministérios, agências, institutos, fundações, né? Foram identificados 279 sistemas relevantes e foi diagnosticado também qual a capacidade que as unidades do tribunal tinham para fiscalizar esses sistemas, tá certo? Antes de eu seguir aqui, lembrando, todas essas informações elas podem ser acessadas no site do tribunal. Se vocês derem o número do acordo, é muito fácil, vocês têm acesso a relatórios e toda a informação. No caso aqui é o acordo 1889 de 2020 do plenário do tribunal. Inclusive, eu coloquei o número do processo também, esse TC é o número do processo, caso vocês queiram ter acesso a algumas informações mais detalhadas. Lembrando sempre, gente, na forma de atuação do tribunal, que o tribunal ele não divulga dados individualizados. Nesses levantamentos são sempre dados consolidados, para não expor um determinado órgão, especialmente questão de fragilidade e até de segurança da informação, seria um mapa da mina, né,
para possíveis ataques. Então, muitas vezes, se vocês acessarem essas informações, poderão encontrar alguns documentos considerados sigilosos, não terão acesso, mas o motivo do sigilo é simplesmente proteger a administração pública. No entanto, todos os relatórios, tudo que foi consolidado é público, tá certo? Bom, a partir desses sistemas foram identificados 45 sistemas, né, 16% considerados de alta criticidade, 93 sistemas, 33% de média criticidade e 51% de baixa criticidade. Mas mesmo esses sistemas de baixa criticidade, eles são capazes de causar transtornos razoáveis, né? Esses 45 aqui são aqueles sistemas que param o país, né? Então, eles têm que ter uma atenção maior. Bom, esse foi um trabalho, foi feito em 2019, e a sequência dele hoje é um plano de fiscalização desses sistemas. Então, já foram feitos treinamentos para outros colegas, como eu falei, que não são especializados em auditoria de TI, e já começaram a ser realizados diversos trabalhos. E a ideia é, a cada ano, ir percorrendo, né, começando pelos sistemas mais críticos e tentar percorrer todos esses sistemas, pelo menos os de alta e média criticidade, né? O outro trabalho, esse aqui, inteiramente relacionado ao nosso assunto de hoje, é um levantamento que foi feito sobre segurança da informação, SegInfo, e segurança cibernética, SegCiber. Eu botei essas duas siglas que elas foram utilizadas no trabalho, na administração pública federal. O acordo é o 4.035, de 2020. Esse trabalho foi feito em 2020. E o objetivo, conhecer a macroestrutura de governança e gestão da segurança da informação e segurança cibernética, né? Identificar normativos, órgãos, as estruturas, as competências, inclusive a questão de pessoal especializado, consolidar informações relativas a essas áreas, né? Nós já tínhamos alguns levantamentos de governança de TI que a gente faz desde 2008, e, inclusive, aqui foram aglutinados com outros levantamentos, né? Então, são chamados de governança de forma geral, não só governança de TI. E tem um índice, né? O SegInfo, e também avaliações que foram feitas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e pela Controladoria Geral da União, a CGU. Identificar os principais riscos e vulnerabilidades e, a partir daí, elaborar uma estratégia de fiscalização nessa área para o triênio 2020-2023. Essa estratégia foi muito prejudicada por conta da pandemia, né? Foi exatamente no período da pandemia. E agora, com essa reestruturação que eu mencionei a vocês no início do tribunal, essa estratégia está sendo revista, tá certo? E agora, a partir do mês que vem, né, deverá ela sofrer algumas alterações e deverá começar alguns trabalhos de fiscalização já dentro daquela diretoria de segurança da informação, como eu falei com vocês, né, de auditoria de segurança da informação, de buscar não só identificar esses riscos e vulnerabilidades, como também formas de atuar para evitar, né, que esses riscos se concretizem, evitar problemas para a administração. Evitar aquele inferno que o Marcelo descreveu, né? Esse trabalho ele foi publicado num sumário, né? Essa estratégia está toda identificada, que vocês podem... Está meio pequeno aqui, né? O portal, o número o link, né? Está todo aqui, mas se vocês forem pelo nome, não é difícil achar no portal do tribunal e baixar essa estratégia. Alguns destaques. Uma visão macro da segurança da informação e segurança cibernética na administração pública. Então, nós temos órgãos do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Defesa, a parte de defesa cibernética. Hoje, o Comando do Exército conta com um comando de defesa cibernética,
comandos, no caso do Exército, eles têm à frente, né, um general de 4 estrelas. Né? Então, vocês verem como esse assunto é importante, e ele está sendo considerado um assunto super relevante. Na parte de investigação, nós temos o Ministério da Justiça, na área federal, e a Secretaria de Segurança Pública nas unidades da Federação, nos estados e Distrito Federal. E ainda nós temos diversos outros órgãos importantes, tanto aqui, esse levantamento foi feito em 2022, né? 2020, desculpa. Então, é da estrutura do Ministério da Economia, e agora passou essa parte, salvo engano, ela está no Ministério da Gestão e Inovação. Tá? Eu falo salvo engano porque de vez em quando a gente ainda comete umas falhas aí de fazer o depara. Né? A CGU também tem uma parte importante na fiscalização interna, o ITI e o Comitê de Gestão da Internet, né? O CGI.br, também é importante, cada um dentro da sua área. Uma comparação com outros países, o Brasil está em 70º lugar. Né? Não só países desenvolvidos estão à frente, como também até países, vamos dizer assim, próximos. Porque às vezes o pessoal fala muito, mas comparar com os Estados Unidos, comparar com a Europa, com o Japão, né? Mas você vê, por exemplo, tudo bem que Singapura é um país muito organizado, mas Malásia, né? Uruguai, México, Paraguai, todos à frente do Brasil. Né? O Brasil está aqui na 70ª posição. Há muito o que se fazer nessa área. Né? Identificação dos principais riscos e vulnerabilidades é justamente a questão como é que eu vou dizer, identificação, do que foi identificados. Né? Então, nós temos aqui alguns gráficos sobre o que as ETI, né, as equipes, trouxeram, tá certo? Isso está tudo no material lá. Né? E uma questão importante, como é que isso entra dentro da transformação digital. Né? Não só o ponto de vista da transformação digital, mas a abertura de dados, terceirização e privatização de empresas de TI, novas tecnologias, como é que isso aí se encaixa, né, nesse, como é que eu vou dizer, cenário de grande transformação, e que a administração pública tem que reagir rapidamente, fortemente. Né? Bom, na estratégia, essa que vai sofrer adequações, né, foi se buscando, desde a situação problema maior, e se chegou ao cenário do Brasil ser o país da América Latina, né, é o que se deseja, mais bem ranqueado em termos de segurança da informação. Nós não somos, tá? Essa seria, partindo do princípio da situação problema, se chegar até nesse nível. E, para isso, o que nós temos que fazer? Primeiro, mapear a situação, depois diagnosticar e tentar ver como é que nós podemos induzir, de alguma forma, essas melhorias, esses aprimoramentos. Né? E também sempre acompanhando. O tribunal, então, ele levanta informações, diagnostica o problema e tenta, de alguma forma, ajudar a administração pública a encontrar caminhos para resolver aqueles problemas. Isso já vem sendo feito, não é uma estratégia nova. Se vocês, quem atua há mais tempo, vai lembrar em 2008, o nosso levantamento pioneiro na época lá de governança de TI, e que, a partir dali, surgiram diversas normativos e ações no sentido de aperfeiçoamento da governança. Né? A parte de planejamento, por exemplo, ela sofreu uma mudança significativa, tá certo?
Outras áreas também, a parte de licitações, de aquisições, também sofreu uma mudança importantíssima. Enfim, alguns nichos foram desenvolvidos, até por conta dos órgãos competentes para normatizá-los, terem comprado, né, a ideia e terem avançado, né? O Marcelo citou o CNJ, foi um desses órgãos que ele tem esse poder estruturante e que ele lançou diversas resoluções nessa área. Mas a gente sabe que só normatização sozinha por si só não funciona, né? É um bom início, é importante, mas ações efetivas também têm que ser feitas. Gostaria também de lembrar uma situação interessante, é que lá o Leandro sempre fazendo piadinhas mais pertinentes, né? Estou vendo o chat aqui, Leandro. Ele falando se nós estamos ranqueados ou hackeados. Eu diria que os dois. Infelizmente, a verdade é que nós estamos nos dois. Tanto ranqueados como hackeados, né? Inclusive, o Marcelo mostrou, né, aquela sucessão de casos, e são órgãos grandes, órgãos com estrutura. O que a gente vê ali não são os piores, não são os órgãos com menos recursos, não são os órgãos com menos estrutura e infraestrutura, são os maiores. Quer dizer, então, nos menores as coisas talvez estejam acontecendo, a gente nem está sabendo, né? Não foi nem se dado conta do problema. Mas voltando aqui, essa questão só lembrando que nesse levantamento de 2008, eu lembro muito bem, já foi destacado que a pior área no levantamento era justamente segurança da informação. Isso em 2008, né? Então, tem 15 anos que o tribunal já alertou, olha, isso aí está ruim, tá certo? E muito se avançou, e muito se fez e pouco se avançou, tá certo? A verdade é essa. Mas vamos lá. Um outro trabalho, aí já decorrente, esse aqui, teve o levantamento, né, que eu apresentei. Que eu fiz besteira. Teve esse levantamento de segurança da informação e segurança cibernética, e aí um dos trabalhos decorrentes dele foi uma auditoria sobre cópias de segurança, né, sobre backup. O acordo 1109 de 2021 do plenário. Qual que era a ideia? Avaliar a maturidade das organizações, né, em termos de a maturidade em termos de políticas de backup, né? Backup restore. Né? Foram avaliadas 422 organizações, foco principal nas principais bases de dados e sistemas de cada organização. Né? O critério, aqui até é interessante, nós usamos os controles do CIS, né? Como o Marcelo já mostrou, né? Aquela família grande. É até interessante porque o tribunal começou lá atrás, antes até da CEFT, nós começamos a usar as NBRs 27002, na época era 17799. Né? Isso foi em 2002, foi o primeiro trabalho que a gente fez e a gente conseguiu que o plenário aceitasse, porque havia muita relutância em aceitar que essas normas técnicas fossem critérios de auditoria. Mas nós conseguimos lá atrás, em 2002, as NBRs. Em 2005, foi o primeiro trabalho em que apareceu o COBIT nos acordos do tribunal. Então, já tem aí também 18 anos, tá certo? E, a partir dali, a gente começou a incrementar. E agora eu não me lembro direito se foi 2017 ou 2018, os controles CIS. Quer dizer, então, nós estamos sempre evoluindo e tentando trazer mais critérios para a auditoria de TI. Então, nesse caso, já foi usada ainda a versão 7.1 e a versão 8 na parte o controle 11. O objetivo, conscientizar e orientar gestores em relação aos riscos envolvidos. Né? E eu gostaria de fazer aqui... houve duas grandes
ações, né? O primeiro, recomendar o que a gente chama de OGS, né? Que são as organizações governantes superiores, ou seja, aquelas que têm algum poder de normativo e de controle sobre outras, né? CNJ, Secretaria de Governo Digital, CGU, GSI, né? Cada um dentro da sua área. SOF, na parte de orçamento. Então, a gente agrupa esses órgãos como órgãos governantes superiores, ou seja, eles têm poder não só de normatizar e controlar. Então, foram recomendados ao GSI, CNJ, CNMP, do Ministério Público, que editem normativos para orientar os gestores e regulamentar a obrigatoriedade de políticas gerais e planos específicos de backup. E também autorizar o acompanhamento com vistas a continuar avaliando esse trabalho. Eu vou dar aqui pequenas pinceladas, né? O que o tribunal encontrou. Chamando sempre atenção, se vocês entrarem pelo número do acordo ou número do processo, né, STC, vocês conseguem material mais detalhado. Tem também alguns sínteses, né, alguns sumários, é sempre interessante. Mas olha só, tem alguns números muito interessantes. 99,2% dos 376 órgãos que responderam ao levantamento efetuam backups completos periodicamente. Quer dizer, então, 99,2%. Um número bem bom. Deveria ser 100%, mas vamos lá. Porque a nossa exigência é que os backups sejam completos e periodicamente. Então, tem alguns órgãos que, no caso, são 3 que ficaram de fora, que eles faziam, não tinha a periodicidade desejada ou não faziam em todos os seus backups, backups de toda a base. Isso ainda ocorre em alguns lugares por falta de espaço, né? Em alguns locais ainda isso é crítico. Mas vamos lá, 99,2% fazem, beleza. Só que 74,6% não possui uma política de backup aprovada formalmente. E aí eu gostaria de destacar por que isso aqui é importante. Porque eu faço o backup? Faço. Ah, legal. Mas quem é o dono do dado? Quem é o proprietário? São as áreas, diversas áreas do órgão. Eles aprovaram o que é mais crítico, o que é mais importante? Essa periodicidade está certa, está errada? O pessoal de TI é muito bom, acaba entendendo o negócio, mas a responsabilidade não é deles. Eles podem avaliar incorretamente uma determinada situação e não fazerem, ou não optarem pela periodicidade ou pela forma de proteção mais adequada para o backup. Quer dizer, a falta de participação do proprietário das informações é importantíssima. E aqui, então, praticamente 75% dos órgãos não tem essa política aprovada. Às vezes até tem a política, mas não é aprovada formalmente. Quer dizer, então, não tem a participação, ou pelo menos a aprovação da área proprietária dos dados, né? É uma coisa muito preocupante. Mais da metade, né? Um pouco mais da metade, 72,7%, não executam qualquer teste de restauração. Aí é um problema sério, né? Ah, eu tenho backup? Tem. Você já testou se ele está funcionando? Se ele está adequadamente disponível? Né? Backup sem restore, você está vulnerável. Né? E mais da metade, 52%. Ainda sobre a questão das cópias, proteção às cópias. 51,4% não mantém registro de acesso das organizações que têm um backup segregado, né? E isso a gente viu que é muito importante para aquela questão dos ataques. Não, desculpa, esse é o próximo. Então, 51% dos órgãos que mantêm um backup segregado em outro local, 51% não mantém registro de acesso a esse local. Então, você está lá com aquilo, mas não sabe o que está acontecendo. E essa informação, 60%, não mantém cópias
em ao menos um destino não acessável remotamente. Aqui que é para o ransomware, né? Os ataques, como aconteceu com o STJ. Esse tipo de situação pode levar à situação da seguinte forma: o atacante, né, o hacker, ele entra na organização e ele também mata o backup. O criptografa o backup, se apropria dele, né? Aquelas situações que nós já vimos, e podem fazer algum tipo de chantagem, né? Quer dizer, então, são situações ainda presentes, né? E a gente tem que estar atento, né? O Leandro fez uma observação aqui. O negócio não quer backup, ele quer restore. Exatamente. Backup é o meio, né? Restore é que é o que vai me deixar trabalhar, né, continuamente, né? A TI tem um processo de backup para atender a necessidade de negócio, que é restore. Tem que garantir o restore, exatamente. E isso nós vimos aqui, não é feito ainda por mais da metade dos órgãos públicos, tá? Não, obviamente que aqui não são todos os órgãos públicos, mas são os mais importantes. Então, a gente pode ver que a situação é preocupante. Um outro trabalho, esse relacionado também à questão dos dados, né, e proteção aos dados, foi um trabalho sobre a LGPD, né, a nova lei de proteção de dados. Ele foi feito, esse trabalho também por conta da pandemia, ele sofreu uma dificuldade, né, porque ele foi feito justamente no período da pandemia e que casou com a implantação da LGPD. O objetivo era avaliar os riscos da proteção de dados pessoais e ações do governo para adequação à LGPD. 9 dimensões levou em consideração e também conscientizar, orientar os gestores em relação à necessidade. Esse foi o acordo 1384 do ano passado, do plenário. E aqui a gente verificou o seguinte: a partir de um questionário, né, nós podemos dizer que só 11%, desculpa, só 2,9%, só 11 das 382 organizações participaram do levantamento, vou botar 3%, só 3% tinham uma proteção que a gente chamou de aprimorada, né? Ou seja, está numa situação adequada. 20% intermediária, que pode ser considerada boa, ainda mais que era início da implementação. A grande maioria, 60%, praticamente 58,9%, estava no inicial, né? Ou seja, já tinha começado, e 17,8%, quase 18%, estava numa situação antes, na pré-história, né? Estava inexpressivo, ou seja, não tinha se mexido ainda. Então, mostra, pelo menos, que os órgãos estavam se mexendo, mas esse gráfico é preocupante, né? Nós temos que passar todo mundo para o laranja e para o verde. 0 vermelho e pouquinho amarelo. Essa é a ideia. Mas, volto a dizer, esses são dados aí de 2021, mais ou menos. Tá? O acordo só saiu em 22, mas o fechamento foi por 2021. Essa situação provavelmente modificou, e eu espero para melhor, né? Um outro trabalho também decorrente daquele primeiro levantamento foi o acompanhamento dos controles críticos. Então, foram avaliados 153 medidas de segurança de 18 controles críticos, já da versão 8 dos controles SIS, né? E foi criado aqui dentro daquela estratégia que o tribunal pudesse cobrir todas os 153 medidas. Como eu falei com vocês, essa estratégia está sendo revista, tá certo? Então, vai haver algum tipo de reajuste aqui nessas verificações. Mas a ideia é que o tribunal consiga, de uma forma, especialmente nas organizações públicas maiores da administração, avaliar aqueles controles principais,
tá certo? O nosso objetivo sempre, gente, é, como vocês viram lá, tá, inclusive lá na nossa missão, é induzir a melhoria, né? O tribunal não tem capacidade de melhorar a administração pública, mas ele pode dar uma chacoalhada, ele pode dar uma cutucada. Se a gente consegue fazer isso, mesmo que seja ao longo do tempo, a gente consegue que haja evolução. Como eu falei com vocês, a parte de planejamento de TI, pode-se dizer que houve uma evolução significativa a partir desse tipo de trabalho. Tá? Por fim, tem uma publicação que está no portal também, que chama 5 controles de segurança cibernética para ontem, né? Chamando a atenção das dificuldades, as piores situações, né? Então, por exemplo, se a gente tiver, a partir de um índice de segurança cibernética, o índice médio é 34 em 100, está baixo, né? Inventário e controle de ativos de software, 39 em 100, também está baixo. Conscientização sobre segurança, 19. Essa é uma coisa que já podia estar bem à frente, apesar de ser uma coisa que envolve cultura organizacional, isso é difícil, né? Mas é muito importante. Inventário e controle de ativos corporativos, 36 em 100. Gestão contínua de vulnerabilidades, 35. Gestão de respostas a incidentes, 39. Quer dizer, são notas muito baixas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos só, mas é interessante. E esse material todo vocês podem baixar, tá? Então, só chamar a atenção para vocês a questão do cenário, né? Como o Marcelo já fez, ataques mais sofisticados e frequentes, né? Ransomware, autenticação, nuvem, inteligência artificial e tantas outras tecnologias que, de alguma forma, nos ajudam, agilizam, mas criam também, abrem outras portas, né? Então, se a gente olhar, sequestro de dados por hackers, no Brasil cresce 92%. O Brasil é o 4º maior alvo de ransomware do mundo, tá certo? Então, são números que preocupam. E o governo é alvo, como o Marcelo já até mostrou naquela pesquisa. Associado a isso, nós temos um problema seríssimo de carência de recursos humanos especializados e capacitados. E na administração pública, a questão é grave, porque a regra é o concurso. Para você, então, contratar pessoal para o quadro permanente, você leva anos, desde o início do concurso, a execução, a admissão e depois o treinamento. E, às vezes, na hora que a pessoa passa no concurso, já surge um outro concurso ali melhor, ele passa para frente, quer dizer, tem a rotatividade dentro da própria administração pública. Então, são problemas difíceis. Terceiriza, contrata consultoria, beleza. Mas a consultoria também, o contrato tem validade. Muitas vezes os consultores saem e levam a inteligência do negócio. E o órgão fica... Quer dizer, então, nós temos que balancear bem isso, e esse é um problema difícil de solução. Grandes incidentes, né? Ministério da Saúde, CGU, Polícia Rodoviária Federal, STJ e tantos outros, né? O ataque hacker ao ConnectSUS ficou famoso. Falta de cuidado do governo e falha na adequação à LGPD. IF Paraná também, enfim. Site da Câmara Municipal do Rio de ataque e tantos outros, né? Alertas e recomendações do cetir.gov, né? Que reúne as equipes de identificação e tratamento de incidentes. E ainda a Rede Federal de Gestão de Incidentes, que foi criada por decreto, mas que ainda tem problemas na sua implementação, né? Ou seja,
nós estamos caminhando, mas de forma lenta ainda, né? O cenário é preocupante e ações estão sendo feitas, mas de forma preocupante. No caso da segurança cibernética, né, o Brasil se encontra em 18º no ranking, tá certo? Com o score 96,6, considerando os Estados Unidos 100, né? Então, nós temos aqui um campo para melhoria bem grande. Alguma comparação aqui com países da América Latina, né? Para a gente não ficar... Ó, México 81,68, Uruguai 75, República Dominicana 75, Argentina 50, bem baixo. Mas o fato da gente estar na frente aqui em termos da América Latina não significa que nós estejamos prontos, né? A estratégia, então, para segurança da informação e proteção de dados, aí já para 2022, 2025, é buscar justamente novos levantamentos e auditoria e processo de incidentes, essa parte de ETIs e identificação e proteção é o que a gente busca mais no sentido de prevenção, que é o que pode ajudar, tá certo? Como eu falei, essa estratégia ela vai sofrer, mas vai ser publicada já já, a nova versão agora já dentro da estrutura, tá? Por fim, gente, no portal do tribunal nós temos essas fichas síntese desses trabalhos. Também poderão ser buscadas outras informações sobre auditorias realizadas pelo tribunal e os próprios acórdãos, os próprios relatórios desses trabalhos, tá certo? Muito obrigado. Desculpa ter avançado um pouquinho mais no tempo aí, mas o assunto realmente é palpitante. Meu e-mail aqui, estou à disposição. Se alguém quiser já fazer também alguma... deixa eu parar aqui. Bom, nós agradecemos o André Pacheco pela excelente apresentação. Deu para perceber que é uma situação delicada, né? E vale a pena também elogiarmos o trabalho do TCU, que fez um levantamento muito rico mostrando essa realidade. Porque a partir do conhecimento da realidade é que a gente vai poder fazer as correções, fazer as melhorias. Então, é mais uma contribuição muito relevante do TCU para a gestão pública brasileira, tá? Então, agora eu abro o espaço para perguntas, né? Fiquem à vontade para debater com o Marcelo, com o André Pacheco, né? Trocar ideias. Então, o microfone é de vocês. Eu não estou achando aqui... obrigado. Alguém fez aqui. Eu não estava conseguindo interromper o compartilhamento. Fala, Marcelo. Doutor André, vocês colocaram desde a estratégia 2020, né, a questão da indução dos TCEs, né, os Tribunais de Contas Estaduais. Como é que está isso? Bom, Você Marcelo, sabe? não, posso... Nós tentamos sempre trabalhar em conjunto com os tribunais de contas, tanto estaduais, e temos 2 municipais, no caso, Rio e São Paulo, e ainda em alguns estados tem tribunais de municípios, são todos os municípios do estado. Mas eles são completamente independentes, tá certo? Não Sim, há sim, claro. Indução uma... a palavra, né? Da mesma forma. Agora, o nosso trabalho acaba tendo mais resultados na administração federal. Então, nós temos grandes parceiros no CNJ, na Secretaria de Governo Digital e outros órgãos, CGU, a gente sempre busca e obtém mais resultados. Então, esse dos TCEs depende mais deles do que da gente.
nós temos condição de ajudá-los, nós temos condição, nós temos já, vamos dizer assim, massa crítica, né, de trabalhos, nós estamos realizando trabalhos já aí há 17 anos, que é antes disso, desde os anos 90, nós já temos algumas iniciativas. O bug do ano 2000, o TCU avisou os órgãos em 1997, vai ter problema se não for feito nada. Quer dizer, então, mas depende mais deles do que da gente. Nós estamos à disposição. E o tribunal tem essa vontade de ajudar, de criar o que for possível, mas nós não podemos forçar, né, a participação. Beleza. Souza, acho que pode desligar a gravação. Só fazendo um comentário aqui, até para o André, entendeu? Semana passada eu estava participando de uma reunião para um hospital privado em São Paulo. Olha só como uma coisa